eu queria começar justamente com essa questão, assim, qual o paralelo que você consegue enxergar, além, talvez, do hegelianismo, mas entre a questão da psicanálise e do marxismo? Então, da forma mais genérica possível, para a gente ir abrindo. A Alba veio de lá. O que dá para perceber em ambos é o seguinte: as duas abordagens, elas olham para o passado. Né? Então, a psicanálise vai se orientar ao passado, principalmente a freudiana, tá? E o Lacan vai mudar isso um pouco, né? Ele vai apresentar algumas novas noções, alguns novos paradigmas, né? Mas ele vai sempre nessa linha. Mas o Freud é realmente a volta ao passado, né? Do indivíduo, daquele indivíduo falante que está ali na sessão, contando suas experiências, contando os seus sonhos, contando suas angústias e tudo mais, ou simplesmente falando, né? Vindo aí, falando o que vem à mente. Mas, assim, se não tiver volta ao passado, talvez fica difícil de chamar de psicanálise, né? Pode faltar todo o resto, mas se não voltar ao passado, a gente não pode, né, não consegue chamar de psicanálise. E o marxismo também. Então, a minha visão que eu tenho do marxismo, pelo pouco que eu já estudei, pelo pouco que eu li de Marx, né, ele faz todo um estudo histórico e percebe que tem alguma coisa que vai aparecendo nas sociedades humanas, né, que se tornaram, né, civilizadas. Inclusive, esse termo Freud usa bastante, essa coisa da civilização, apesar que em alguns momentos ele vai falar que não é bem assim, né, ele vai fazer uma crítica a isso, mas é interessante perceber que o Marx faz esse estudo histórico, né, pelo seu materialismo histórico, e fala assim, olha, primeiro a gente vai estudar o que acontece de material, né, o que acontece de material na história, e aí ele vai acrescentar essa lógica do pensamento dialético do Hegel e vai usar, inclusive, aquele termo que é bastante, que é comum às duas abordagens, né, que é o Aufheben, né? Então, ó, tem alguma coisa que vai mudando e que aí é elevada a um grau superior, que não tem uma tradução do alemão, é uma tradução própria do alemão, é um termo que nem o nosso saudade, né, que não tem nenhuma outra língua. Esse Aufheben parece que só tem na língua alemã. Mas ele vai se utilizar disso, é quase isso, é o Aufheben. Eu até escrevi aqui para ajudar. E ao invés do E e o N, quando você coloca UNG, você tá transformando num substantivo de final ão, que é o nosso, né, visão, televisão, sublimação, que é o termo usado na psicanálise, que, curiosamente, não é utilizado no marxismo. Eu tenho aqui uma cópia do volume do Hegel aqui, que já está um pouquinho lido. Acho que vale a pena a gente ver o que eles... um pequeno trechinho, inclusive é uma semelhança, né, aproveitando que é uma semelhança entre as duas, e como que foi traduzido, né, o termo para o português. Então, é rapidinho, vale a pena a gente ler aqui, ó. Isso é a primeira coisa que o tradutor fala. Na página 7 ele já coloca isso aqui. Porque é um termo que Hegel usa, a cada 2 páginas ele usa 3 vezes. Então é um termo bastante utilizado por ele. Então ele diz assim, ó, foi mantido o supra-sumir, que seria a tradução do Aufheben para, né, o marxismo, né? Calcado no... Jefferson comentou isso, né? Sim, o Jefferson está comentando. Supra-assunção, sim. Então, foi mantido o supra-sumir, calcado no sur-sumer de La Barrière, né, em francês. Espero que eu tenha falado certo. Já que o... Perfeito. Perfeito. Já que o suprimir de Bourgeois e o abolir de Lafebvre só retém o lado negativo do Aufheben, né? Suprimem sem conservar, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Acho que agora nem precisa ler mais. O que acontece com esse Aufheben, né? Ele é um termo que significa, ao mesmo tempo, a negação, a manutenção e a elevação daquele objeto. Então, o Hegel faz isso com objeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cubo mágico, né? Então, quando a minha consciência se depara com ele,
é como se a minha consciência se deparasse com a supra-assunção dessas sensações que me chegam pelos meus sentidos. Então, não é o objeto que está na minha cabeça, obviamente, né? É meio difícil de ele entrar, e se ele entrasse, causaria um grande estrago, mas alguma coisa retida na consciência, né? E aí o Freud, né, com a psicanálise, vai dizer não só com a consciência, mas também com a inconsciência, né? Então, a gente não percebe que percebe certas coisas, mas eventualmente a gente percebe os sinais na consciência. A gente percebe depois que percebeu. Sim, é assim. Isso, exatamente. O Lacan vai dizer, a gente esquece que sabe, né? A gente esqueceu que sabe, porque a gente, né, não sabe que sabe. Né? Ele vai na contramão do Chomsky, que eu brinco. Porque o Chomsky acha que tem gente que sabe que não sabe, né? Eu ia perguntar nessa questão, só para a gente se apegar a esse primeiro tema. Você encara isso, não sei se você vai entrar nisso, eu estou me adiantando, mas você encara isso como uma relação da filosofia hegeliana, nesse princípio? Nessa ideia não. De suspensão, tá. Nesse caso, é que assim, o Aufhebung, né, o Aufheben é uma palavra da língua alemã que é bastante utilizada. Então, o Freud se utiliza dela, assim como quem vai comprar pão, né? Então, assim, é uma língua comum como a gente usa saudade. Uhum. Então, não é uma coisa nossa, né? Na psicanálise não vai ganhar essa importância que tem para o marxismo, esse termo. Tanto é que na psicanálise é sublimação. Sim. Mas ela é bem parecida com a supra-assunção marxista, né? A ideia. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui o trecho que eu trouxe do nosso querido Freud aqui. Ele fala um negócio interessante. Vê, ó. Ele fala, esse trechinho aqui, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, né? E ele fala assim, olha, no segundo ensaio, na formação reativa e sublimação, que é para, se quiser estudar, você vai chegar, né, bem no ponto. Primeiro parágrafo. Os historiadores da cultura parecem unânimes em supor que, mediante esse desvio das forças pulsionais sexuais das metas sexuais e por sua orientação para novas metas, né, ou seja, tem lá as pulsões do ser humano acontecendo, que até então, né, aproveitando, lembrando da ideia da natureza humana, se tem uma coisa que é particular ao ser humano é pulsão, né, não tem outro animal, ou até então não foi presenciado, ou pelo menos não foi descrito como tal. Mas essas pulsões agressivas, essas pulsões inconscientes e qualquer coisa que seja nesse sentido, elas podem sofrer um desvio, que é aí que vai, né, toda a estruturação das neuroses, da perversão, etc. Sim. Ó, tem alguma coisa desviada. Por isso que também é complicado dizer assim, né? Porque, bom, então quer dizer que tem uma via principal a ser seguida por todos, né? É um questionamento atual, e já na época do Freud também era um questionamento, ou pelo menos ele tangencia questionamento. Então, quando ele fala assim, olha, alguma parcela dessas pulsões, ela precisa ir para algum lugar. E isso ele fala, ó, os historiadores concordam. Parece que tem alguma coisa do ser humano que é sublimada, ou seja, que é negada, por exemplo, a agressividade, ela é negada em algum aspecto, ela se mantém em outro, e ela é elevada a um grau superior. Por exemplo, uma partida de futebol. São 2 exércitos se degladiando, né? Quando algum dos lados começa quando a brincadeira começa a ficar séria demais, existe ali, ó, uma falta, existe ali uma expulsão, existe uma bronca do juiz. Né? Porque, olha, isso aqui é um jogo, mas veja, envolve agressividade, envolve, né, o contato com os corpos. Toda a lenda das Olimpíadas cai meio nisso, né? Seria, tipo, tem a guerra e eu sublimo para um processo esportivo, tá? Certo. Então, ela é sublimada no sentido, bom, essa agressividade, ela vai ser negada, porque não é disso que se trata uma partida de futebol. Ela é mantida porque tem agressão, né? Tem o toque, tem a vitória, né? A humilhação, né? Dependendo de como o cara se empolga ao ter vencido, ou então o ressentimento de quem perdeu. Então, tem agressividade ali ainda, mas ela é elevada a um grau superior. Ela faz um espetáculo, ela faz um show, ela alivia, né? Você que trabalha com esportes deve saber, né? Aquilo ali alivia uma certa tensão. É uma descarga em algum momento. Né? Então, aquilo faz bem.
E tem uma coisa interessante na sublimação, que é bem bacana no Freud, né? Que ele, agora, infelizmente, eu não lembro aonde ele, né, qual é esse exemplo que ele utiliza. Mas ele dá o exemplo de um cirurgião que poderia ter sido um assassino pelo fato de cortar, né? Mas ele se torna um cirurgião e essa prática ela é benéfica para os outros e para a sociedade. Então, o futebol é ótimo para a sociedade, para você assistir. Mas se fosse uma briga entre torcidas, já vira outra coisa. Exatamente. Quando a brincadeira fica séria demais, né? Quando a brincadeira fica séria demais, ou então quando alguns limites são ultrapassados por alguma das partes, aí a coisa descamba para agressividade, que faz parte também. Teve quem... né? O Jefferson ainda está inserindo essa questão também. Uma dança, então, também pode ser uma sublimação sexual. Perfeito. Inclusive, quem se arrisca a interpretar sonhos, eventualmente percebe que na dança existe muito de sexual. Muitas vezes o fulano, né, a pessoa sonha em dançando com outra pessoa, e na verdade ela está, né, quando ela vai falar sobre isso, então fica subentendido que na verdade não era dançar que ela queria, era outra coisa, era transar mesmo, ir para a cama e tudo mais. Mas aquilo ali é que no sonho não é bem essa ideia de elevação, é mais uma codificação. Mas isso aí que o Jefferson falou é perfeito exemplo, né? Então, na dança existe a sublimação do sexo, né? Tá. Dentro da fala, consegue ver isso também. Pois é. Exatamente. Então, tem esse aspecto permanente. Percebe como alguma coisa fica? O contato entre os corpos? Os movimentos entre os corpos? Então, isso fica mesmo, né? Isso tem uma importância, né? Uma importância sublimada. Tá, no caso, então, você avalia, só para a gente pontuar, a questão da própria sublimação em si, teria uma relação, talvez, com a própria ideia de alienação, de estranhamento dentro da estrutura de trabalho, dentro da ideia do Marx, poderia dizer isso? No caso, eu pensei nem tanto nesse sentido, né, não poderia dizer se sim ou se não, porque eu olhei para um outro aspecto, eu olhei mais assim, né, o Marx ele vai adotar esse método e vai dizer assim, olha, o feudalismo ele é uma supra-assunção do escravismo. Então tem alguma coisa do escravismo no feudalismo, alguma coisa do escravismo é negada no feudalismo, e o feudalismo é alguma coisa superior. Então, esse é o meu entendimento, posso estar falando besteira, mas até onde eu estudei, me parece que esse é o caminho. Tá. E isso talvez em algum momento histórico específico da transição ou durante todo o processo do feudo, dentro da sua percepção? Boa pergunta. É justamente assim, aí o legal do Marx é que ele lá no Miséria da Filosofia, ele faz uma a briga que mais nos cabe. Porque eu tô brincando, é a briga que mais nos cabe, porque Miséria da Filosofia onde ele vai pontuar contra o Proudhon, né? Para quem chegou nesse canal ontem, então o Miséria da Filosofia é o debate com o Proudhon. Ele falou assim aqui, ó, lá na primeira observação, né? E está criticando o Hegel, mas também cutucando, obviamente, o Proudhon. Sim, né? Ele fala assim, olha, a razão impessoal... Sim. Inclusive, o livro que ele vai criticar é A Filosofia da Miséria. Né? Então, bem interessante isso aqui. Ó. Então, assim, ele diz assim, a razão impessoal, não tendo fora dela nem terreno sobre o qual pousar, nem objeto a que possa opor-se, nem sujeito com o qual possa compor-se, vê-se obrigada a dar cambalhotas ao pousar, ao opor-se e ao compor-se, que é a posição, oposição e composição, que é aquela ideia disso que, né, que é uma citação marxista, né, do próprio Marx, explicando essa ideia de Aufhebung, né? Então, tem uma posição, aí vem uma oposição, e dali surge uma composição, alguma coisa diferente. Interessante. Entendi essa comparação. É bem interessante isso. Tá. E aí ele continua fazendo a comparação com os termos em grego, né? Ou, para falar grego, temos a tese, a antítese e a síntese. Então, de alguma forma,
a agressividade que vai sendo sublimada no esporte e algumas características da escravidão que passam para o feudalismo, elas estão sofrendo um processo de Aufhebung, um processo de supra-assunção. Olha, mas olha como você... exemplo... Tá, antes de você continuar, tem um negócio pior. Eu posso pegar a mesma miséria da filosofia, quer dizer, filosofia da miséria, e colocar esse mesmo comparativo. Porque o Proudhon, ele vai falar sobre justamente você reprimir elementos que são negativos em cada tipo de organização. Só que ele não faz essa linha do tempo, sabe? Assim, tipo de segmento. Até na linha que o Jefferson está falando, o evolucionismo marxista, o Proudhon meio que nega ali nesse texto. E é por isso que o Marx fala, ó, você só está criticando os elementos da realidade que você acha negativos, inclusive ele vai tratar disso, não, isso aqui é ruim, então a gente minimiza isso e maximiza isso, né? E aí o Marx fala, não, mas isso está acontecendo numa espiral histórica, né? Isso, dá para fazer parecido com o próprio Proudhon, não daria? E aí negar os elementos históricos mais gerais, né? Esse que é o problema, porque na verdade o Proudhon está negando isso, tá, né? E assim, porque o que eu vejo que o Freud faz, é por isso que eu quero jogar isso para justamente esse é o grande debate também. Vamos esgotar a primeira questão da história, porque eu estou pensando em outra coisa que quando você começou. Uma coisa que eu vejo, o Freud ele tem uma história, mas essa história está meio que mecanizada, né? Esse que é o ponto de natureza humana, assim. Me dá a impressão que, isso em Freud, né? Que a história para ele, dos indivíduos, elas vão seguir mais ou menos a mesma ideia, os mesmos complexos entre o pai e a mãe, entre as questões de poder, o complexo de Electra, o complexo você vai ter os de Édipo, vão ser meio que obrigatórios a todos os seres humanos, não é? Tá. Exatamente, uma boa crítica essa. E aí, no caso, essa crítica é válida porque isso aí não é bem assim. Certo. Isso aí seria até, curiosamente, eu até trouxe isso como uma semelhança, mas seria uma análise mais aprofundada. Porque, veja, o Freud, não sendo um materialista histórico dialético, né, usando o termo como quem compra pão, como eu acabei de falar, ele não vai ter essa preocupação. Ele vai usar isso muito mais no indivíduo. Sim. Então, é mais ou menos assim. O Freud, ele se colocou de frente ao indivíduo, lá nas suas, começando com as suas histéricas, depois, né, construindo toda a sua clínica baseada na análise dos indivíduos, daqueles que chegavam até ele, e aí ele foi percebendo algumas coisas mais gerais. Mas temos que lembrar o quê? É um cara da classe média, né, poderíamos dizer. É um cara que, majoritariamente, acho que não sei se teve algum contato com pacientes negros, etc., de outras etnias, né? Ele estudou bastante, né? Mas, óbvio, né? Tem as suas limitações. O Lacan também vai estudar outra... Ele teve até mais acesso, inclusive, o Lacan, do que o Freud às várias coisas, né? Mas dentro do contexto do Freud, a gente percebe que é um contexto o quê? Patriarcal, vitoriano, heterossexual, branco. Então, tem todas essas questões. Então, em alguma dose, o Freud, até, por exemplo, poderíamos dizer que o Freud é uma espécie de tese, o Lacan traz alguma coisa de antítese, e alguma coisa vai surgir daí, que seria a síntese. Né? Cabe a nós fazer a síntese. Eu e os meus colegas, por exemplo, do Fórum do Campo Lacaniano. Né? Porque existe esse contraponto, alguma coisa é negada em Freud, que é mantida em Lacan, e aí vai saber o que vai acontecer depois. A gente não sabe. Né? Sim. Agora, de fato, o Freud procurando ali, fazendo ali, né, performando uma busca científica, ele está interessado em encontrar coisas universais, que para ele eram universais. Ele até comenta, né, no texto, deixa eu ver qual está aqui, né? No texto do Mal-Estar na Civilização, no capítulo 5. Ele não está interessado em fazer uma crítica econômica. Ele fala, ó, não estou interessado em nenhuma crítica econômica do sistema comunista, nem do capitalista. Eu não estou olhando para isso. Eu sou um médico, estou tratando meus pacientes pela fala, tal. Eu não estou olhando isso. Mas aí ele fala assim. Aí vem daquela coisa da sublimação, né, na esteira desse nosso assunto. Mas sou capaz de reconhecer que as premissas psicológicas em que o sistema se baseia
são uma ilusão insustentável. Porque ele fala aqui um pouco antes, assim, ó, os comunistas acreditam ter descoberto o caminho para nos livrar de nossos males. Então, ele também se baseia, ele faz uma crítica mais superficial ao comunismo, ao socialismo e tal, que estavam surgindo naquela época. Sim. Né? Então, ele escorrega. Né? Ele vai falar besteira, vai falar groselha, não é bem por aí. Né? Agora, pelo menos ele fala, olha, eu não sei dizer se vai dar certo ou não. Ele fala nesse mesmo, né, para não ficar lendo muita coisa, ele fala nesse trecho, ó, eu não sei dizer se a abolição da propriedade privada ela vai resolver. Eu não sei. Me parece que as premissas desse sistema são baseadas em ilusões. Essas premissas são ilusórias, porque ele vai tentar estudar o universal e tal, não sei o quê, mas é aquilo. Você vai para uma aldeia indígena, é outra formação. Ninguém sabe quem é o pai, muitas vezes, sabe a mãe. É o matriarcado, aquela linha matriarcal e tudo mais. Então, o Freud ele vai se basear na sua experiência de clínica, vai se basear na história ocidental, né, ou ocidentalizada, vai usar o mito do Édipo, né, inclusive você comentou do Electra, né, quem tentou emplacar essa noção do complexo de Electra foi o Jung, né, que seria justamente o contrário. A filha tem o amor pelo pai e se livra da mãe, né, que o complexo de Édipo é o quê? Isso, é o filho que ama a mãe que tenta se livrar do pai, né? E o Lacan, por exemplo, mantém isso em alguma dose, né? Vai estruturar de uma outra forma, explicar de uma outra forma, mas eles se baseiam nisso. Inclusive o Lacan também, para falar muito de terceira, com as questões trans e tal. Enfim, são passíveis de sofrer essa crítica, né? Mas não são materialistas históricos. Essa é a questão. Eles não usam o Aufheben da mesma forma que o Marx. O Marx, inclusive, ele até traz, aí seria uma diferença, né, entre o marxismo e a psicanálise que eu percebo, é que a psicanálise é trágica. Ó, não tem jeito, o ser humano é isso. Tem que inventar um jogo, tem que inventar um ritual mais agressivo, tem que inventar uma dança para suprimir, para sublimar, para reprimir algumas coisas que ele tem de ruim. Porque ele é um animal como todos os outros. Ele está errado? Em alguma dose, não. Né? Mas é uma visão crítica. É uma visão crítica e é uma visão trágica.